quê? Um coração puro. Queridos, o tema da nossa mensagem dessa manhã é o autoaprisionamento. E o nosso texto de introdução está em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Por favor, abram lá. Eu também vou ler Gálatas 5:13, 1 Pedro 2, 2 Pedro 2, mas aí o multimídia o Rodrigo vai nos ajudar aqui, e nós vamos ler os outros no telão mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé e vamos ler junto? Hoje eu estou bom para falar. Vamos ficar de pé? A Tati começou, eu vou seguir ela. Senta, levanta. Gálatas 5:1, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Podem se sentar. Cristo nos libertou para quê? Para a liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade. Em Gálatas 5:13, está no telão, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Não ouvi. Vocês estão presos aí? Está com a boca presa, amordaçada. Porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, está no telão, diz assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, está no telão, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Nós sabemos e temos plena consciência do tamanho da libertação que Jesus nos impôs. Você tem dimensão do tamanho da libertação que o Senhor Jesus te impôs? Você tem? Antes nós éramos escravos, só por baixo aqui, só no rasinho. Nós éramos escravos da nossa carne. Antes nós éramos escravos do diabo. Antes nós éramos escravos deste mundo. Vocês viram o caso do jogador Robinho essa semana? Que tragédia, né, gente? Escravo da carne. Escravo da carne. Vocês viram que uma apresentadora infantil famosa escreveu um livro para criança com conteúdo LGBT? Presa ao diabo, que tragédia. Vocês viram que as ações das empresas do Ike Batista cresceram não sei quantos por cento? Cadê o Fábio Pim para me ajudar aqui? Cresceram não sei quantos por cento. O Ike tem um sonho antigo de ser o maior bilionário do mundo. E ele mesmo já, escravo deste mundo. Escravos, aprisionados, sem liberdade. Cristo nos libertou e nos tornou livres. Tínhamos muitos senhores e todos eles tinham um único intuito, que era destruir a sua vida. Só quando enxergamos a capacidade destrutiva dessas coisas, somos capazes de entender o tamanho da libertação que Cristo colocou sobre cada um de nós. Só quando nós entendemos o tamanho da opressão, nós somos capazes de compreender o tamanho da libertação. Você estava preso, condenado, e em Jesus você é livre.
livre. O parteado dos versículos, Rodrigo, bote aí. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. 1 Pedro 2,16. Como livres que sois. 2 Pedro 2,20. Depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Porque nele nós somos livres. Porque nele as algemas caíram. Porque nele os grilhões caíram. Porque nele nós somos livres. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Em Jesus nós somos livres. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Liberdade, liberdade e liberdade. Quando eu vejo histórias bonitas aqui, representadas por rostos, eu fico pensando, se não fosse Jesus na sua vida, o que seria da sua história? Se não fosse a libertação que Jesus colocou sobre você, o que seria de você? Foi tudo por meio dele, só por meio dele. Em Jesus, nós somos livres. Entretanto, os versículos que nós lemos no começo, eles não trazem apenas um grito de liberdade. Não é só isso. Eles também invocam a responsabilidade sua com a liberdade que Jesus te deu. Vamos ver lá? Parte B do versículo? Você coloca aí para mim, Rodrigo, está no telão, não precisa abrir de novo, Rodrigo hoje está me ajudando. Gálatas 5, verso 1, parte B. Isso, parte B. Permanecei, primeiro vem um grito da liberdade, depois vem a responsabilidade. Diz assim, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, o que está escrito aí? De novo, a jugo de escravidão. Gálatas 5,13. Na parte B diz assim, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros por amor. Em 1 Pedro 2,16, a parte B diz assim, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 20, diz assim, parte B, se deixam enredar de novo e são vencidos. Para esses, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Esses versículos do Novo Testamento, da Nova Aliança, anunciam a liberdade promovida por Jesus, bem como trazem a responsabilidade da preservação da liberdade. Não é só um anúncio de que você é livre em Jesus, mas é também chamando você na responsabilidade para que você não se torne, de novo, escravo. Porque se tem uma coisa que é legítima, poderosa e forte, é a libertação que Jesus impôs sobre a sua vida. Nenhum poder no mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada disso pode tirar a liberdade que Jesus te concedeu. Se Deus te deu, ela é sua. Nenhum poder desse mundo pode pegar as algemas que caíram e colocar em você de novo, exceto você mesmo. Quando Deus nos promove uma liberdade e tira de nós as algemas, e as algemas caem ao chão, não quer dizer que as algemas deixam de existir. Você não está mais presas a ela, mas elas continuam existindo. Suponhamos que uma pessoa seja viciada em vícios diversos. Você é viciado em álcool, você é viciado em drogas, você é viciado em pornografia. E vem Jesus e traz a libertação. A pessoa está liberta, quer dizer que agora ela tem domínio sobre aquilo. As algemas caem. Mas o álcool deixa de existir, as drogas deixam de existir, a pornografia deixa de existir. Elas continuam existindo. Ninguém, poder nenhum nesse mundo, pelo preço que foi pago pela sua vida, pode ir lá, pegar esses grilhões, essas algemas, essas correntes e te aprisionar de novo. Ninguém pode fazer isso.
Só você. Você tem a liberdade de pegar essas algemas e se trancar de novo. Só você. Ele nos libertou, mas a responsabilidade de permanecermos libertos continua sendo nossa. Você é livre em Jesus, Ele pagou um preço por você na cruz. Mas agora, para você permanecer livre, a responsabilidade é sua. Antigamente, o diabo podia colocar essa algema e fazer você pecar na hora que ele quisesse. Antigamente, a força desse mundo podia pegar essas algemas e colocar em você na hora que ele quisesse. Mas hoje eles não têm mais esse acesso, porque esse acesso foi bloqueado através do sacrifício de Jesus na cruz. Eles não podem mais fazer isso, mas você pode. As cadeias caíram, mas elas não foram destruídas. Continuam acessíveis e disponíveis para quem, por conta própria, quiser se deixar aprisionar por elas novamente. Você é liberto no Senhor, mas para você continuar liberto no Senhor, você vai precisar tomar alguns cuidados. Por isso o tema da nossa mensagem é o autoaprisionamento. Você se aprisionar de novo, por conta própria. E eu quero usar um exemplo bíblico de libertação e depois de autoaprisionamento, para a gente poder entender melhor como isso funciona. Abram para mim Números, capítulo 14, verso 21. Esse é o nosso texto base, nós vamos com ele até no final, pode deixar marcadinho aí. Acharam? Diz assim: porém, aqui, gente, só para se situar, o povo havia chegado às portas da terra prometida, haviam sido libertos do Egito, haviam chegado às portas da terra prometida. Deus mandou 12 espias, os espias voltaram com um relatório de incredulidade, apenas Josué e Calebe ficaram firmes, os outros 10 duvidaram da força e do poder de Deus, e nesse momento aqui Deus dá a sentença da incredulidade do povo naquele momento. O que queria acontecer com eles por conta da incredulidade? Diz assim, Números 14, 21. Porém, tão certo, Deus dizendo, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra que... Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Nós conhecemos bem a história. Há muitos entendimentos sobre a distância que eles percorreram do Egito até Canaã, mas eles haviam chegado sobre o tempo, alguns falam que eram cerca de 500 quilômetros, como eram 2 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças, estima-se, tem gente que fala que eles chegaram com 40 dias, tem gente que fala que eles chegaram com 2 anos, mas eles estavam à porta da terra prometida. E nesse momento, por conta da incredulidade deles, o próprio Deus estabeleceu que nenhum daquela geração de 20 anos para cima entraria na terra. Todos eles morreriam no deserto. Mas independente da distância, do tempo, isso é pouco importante. O que importa para nós é quanto tempo eles demoraram para chegar. Quem sabe essa resposta é vestibular para entrar no céu. Quanto tempo o povo demorou entre o Egito e a terra prometida? Quando eles entraram para valer? 4 dias? 40 dias? 4 anos? Quanto? 40 anos.
Todos os que tinham 20 anos para cima desse momento aqui, morreram no deserto. A geração não entrou, só entrou Josué e Calebe, porque creram no Senhor. A gente precisa considerar algumas coisas importantes. Primeiro, antes do deserto, esse povo era o quê? Escravos. Eles tinham um senhor, que era quem? O faraó. O faraó afligia esse povo, dominava esse povo. A Bíblia fala que o sofrimento deles era tão grande que o clamor, quando Deus vai chamar Moisés, a Bíblia diz que o clamor do povo chegou até mim, o sofrimento, a dor. Eles eram oprimidos no Egito. O opressor deles era cruel e não os liberaria facilmente. E o povo não tinha força para se libertar, para estabelecer uma rebelião, porque eles tinham quanto tempo de escravidão? 400 anos. Quer dizer que aqueles que eram escravos naquele momento haviam nascido escravos, não conheciam o que era liberdade, eles não tinham força, eles não tinham disposição, eles eram escravos na essência. Para a liberdade, para serem libertos, esse povo dependia totalmente de Deus. E Deus ouviu o seu clamor e se dispôs a libertá-los através da vida de Moisés. Eles foram libertos do opressor, do faraó, e foram conduzidos a uma nova vida. O que nós precisamos entender aqui, que é muito importante que você entenda? Quando o povo está no deserto, ele já é um povo livre. Eles já passaram pela libertação. Deus havia promovido, o faraó já não tinha poder, domínio sobre eles. Eles estavam livres. Tem muita gente que acha que o povo só alcançaria a liberdade quando alcançasse Canaã. E não é assim. No deserto mas eles dependiam de Deus no deserto, continuaram dependendo quando entraram na terra prometida. Não mudou nada. No deserto eles já estavam livres. O caminho no deserto fazia parte da nova fase de liberdade do povo. Eles estavam livres. Entretanto, usaram da liberdade que tinham no deserto para se oporem a quem? A Deus. Lá no faraó eles não se opunham não, mas no deserto, sendo livres, eles se sentiram na autoridade ou na liberdade para se oporem a Deus. Já que somos livres, não gostamos da nova vida que temos, preferimos o nosso dono anterior. Era isso que eles estavam falando no deserto. Nós não gostamos de estar sob a autoridade de Deus, nós preferimos o faraó. Usaram da liberdade para se opor àquele que os havia libertado. E por conta própria, eles foram aprisionados ao deserto novamente. Eles não saíram do deserto. Eles andaram em círculos até que todos morressem. Apesar de terem conquistado a liberdade em Deus no Egito, apesar de ser um povo livre, vocês lembram de Miriam cantando depois de passar pelo mar? Aquilo é um canto de liberdade. O povo estava livre. E apesar dessa liberdade, por conta própria, por conduta, porque quiseram, porque escolheram, esse povo foi aprisionado de novo no deserto e lá morreram. Eles saíram de um aprisionamento e foram libertos, e no deserto eles escolheram outro, e foram mortos. Estavam presos no Egito. Tem muita gente que acha que quem aprisionou o povo no deserto foi Deus. Quem aprisionou o povo no deserto foi o próprio. Não, gente, quem aprisionou o povo no deserto foi ele mesmo, pela conduta. Eles ficaram presos no deserto por aquilo que falavam, por aquilo que faziam. O texto em Números, que nós acabamos de ler, fala em Deus dizendo, em Números, 10 vezes se opuseram a mim. A gente vê Deus falando que o povo havia feito, que os colocou em aprisionamento de novo. Isso é um auto-aprisionamento. O povo foi aprisionado por conta própria. Era um povo liberto.
que foi aprisionado novamente. Vocês estão entendendo, me acompanhando meu raciocínio? Estamos firmes aí? Estamos firmes aí? Vocês estão olhando para mim com cara de assustado? Não? Está firme aí? Então tá. Beleza. Vemos em Números a forma como se deu esse autoaprisionamento. E dentro daquilo que Deus manifestou diante da conduta do povo, eu quero extrair de Números 3 chaves. 3 chaves que podem te conduzir ao autoaprisionamento. Você é liberto em Deus? Eles também eram, tá? E morreram no deserto. Então fique esperto aí. 3 chaves que podem te levar, que levaram esse povo a serem aprisionados de novo e que podem te tirar da libertação que Jesus te promoveu e te levar ao autoaprisionamento de novo. Vamos lá? Primeira chave, está em Números 14, 23, parte B. Diz assim: nenhum de vós... Números 14, 23, diz assim: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum deles que me desprezaram haverá. Chave número 1 para o autoaprisionamento: o desprezo a Deus. A palavra desprezaram do texto vem do hebraico naats, que significa também menosprezar, desdenhar. No dicionário, desprezar significa desconsiderar, desrespeitar, não dar importância. Nós temos um termo bíblico para isso, que diz que o desprezo a Deus é a mesma coisa que a falta de temor a Deus. É ligar a chave do eu não estou nem aí. Eu não ligo, eu não me importo. O desprezo a Deus, a falta de temor, é você ligar a chave do eu não... Tem um termo específico aí dos jovens, para quando eu não estou nem aí. Quem é jovem aí? Sebastião? Eu não... Nada a ver, é um também. Mas a chave do não estão nem aí, do desprezo a Deus, é você não dar importância para aquilo que Deus vai pensar, achar ou enxergar naquilo que você está fazendo ou naquilo que você está falando. É quando você fala e faz sem pensar no que Deus está pensando daquilo que você está fazendo. Tem gente que leva a sua vida, conduz a sua vida e não está nem aí para o que a palavra de Deus diz ou para aquilo que aprendeu de Deus sentadinho nesse banco aí. Você sabe como é que se chama isso? Desprezo, falta de temor. E às vezes eu vejo servo de Deus, eu estou falando com crente, liberto. Estou falando que gente que já foi lavado no sangue de Jesus. Eu vejo gente que já é liberta, que já foi decretado o estado de libertação, fazendo coisas e falando coisas, que eu olho assim, não é possível que um crente está fazendo isso. Não está nem aí para o que Deus está achando. A rede social virou vitrine, não é, gente? Gente, rede social e crente pode ser bênção, mas também pode ser tragédia. Porque eu vejo cada postagem que me dá frio na espinha. De eu olhar, ver o que a pessoa está falando. Isso assim, não vou falar de palavra de baixo... Escalão? Como é que fala? Baixo... Baixo calão. Vou falar de palavrão, não. Porque acontece de vez em quando. Mas eu vejo cada postagem que eu penso assim, gente, será que na hora que a pessoa está digitando aquilo ali, ela está pensando assim, Deus está me vendo, Deus também tem rede social, Ele vai ver o que eu estou postando. Tem gente que acha que Deus não tem computador. Na rede social eu posso falar e fazer o que eu quiser. Se você é liberto em Deus, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Não despreze a visão de Deus sobre a sua vida. Preocupe-se, importe-se com o que Deus vai pensar de mim. Fale e faça aquilo que vai agradar o coração de Deus. Se chama temor de Deus. As pessoas perderam isso. Perderam.
A rede social virou uma vitrine de crente, eu vejo crente participar de cada coisa que me causa indignação, naquilo que a pessoa está se propondo a realizar. Fico pensando, onde está Deus na vida desse irmão? Será que o irmão acha que Deus está se agradando daquilo que ele está fazendo? Eu até acho que os irmãos têm noção da ciência de Deus naquilo que estão fazendo. O problema é que não se importam com o que Deus vai sentir. Eu fico imaginando uma pessoa que é salva, liberta, porque o preço que Deus pagou para que você fosse liberto é altíssimo, altíssimo. Eu fico imaginando Deus, a hora que a pessoa está escrevendo, a hora que ela está falando, agredindo alguém, ou fazendo algo que não devia fazer. Eu fico imaginando o coração de Deus vendo aquilo. Eu libertei, eu paguei um preço alto, está livre, e por conta própria, está me desprezando. Isso para Deus deve ser muito doloroso, porque o preço que Ele pagou foi alto. Abram em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Eu quero que você guarde esse versículo aí no seu coração. Segunda Coríntios, capítulo 7, verso 1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito. E essa parte aí é a mais importante. Aperfeiçoando a nossa santidade, aonde? No temor de Deus. No temor de Deus. O temor de Deus é a baliza para a qualidade da sua santidade. Aqueles que não têm temor de Deus, eles têm uma santidade imperfeita, ou eles não têm santidade. Quem quer ter uma santidade perfeita? Eu quero. Você sabe qual que é a baliza que vai te ajudar a ter uma santidade perfeita? O temor a Deus. Paulo diz: aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar? Tornar? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você quer ser santo? Jesus diz: sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos da nossa santidade. Você sabe qual que é a baliza que vai te ajudar a purificar, a aperfeiçoar, a melhorar a sua santidade? É o temor de Deus. Se não houver temor, não há santidade. Se preocupe com aquilo que Deus está pensando sobre você. Antes de fazer, antes de falar. O que você tem feito tem agradado o coração do Senhor? Aquilo que eu estou prestes a fazer. A vizinha chegou em mim e disse: me ajudem aí, gente, briga de vizinho, vocês conhecem bem. A vizinha chegou em mim e falou que você é porca porque você jogou o lixo na porta dela. Antes de dar a resposta que ela merece, pense na resposta que Deus merece. Quando alguém te agredir profundamente, alguém da sua família, da sua casa, ou alguém na rua, quando alguém buzinar para o seu carro, antes de você devolver o que a pessoa merece, pense naquilo que Deus merece. Isso é temor. Eu não vou fazer algo que desagrade o coração de Deus. Eu não vou falar algo que desagrade o coração de Deus. Você sabe como é que chama isso? Temor de Deus. Se o povo tivesse isso naquele dia, eles jamais desagradariam o coração de Deus igual eles desagradaram. Eles desprezaram o Senhor, não deram importância. Você sabe que nós precisamos aprender a dar mais importância naquilo que Deus vai pensar ou considerar com relação à minha pessoa. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Não dê o que o outro merece. Dê aquilo que Deus merece. Considere a Deus. Nossa santidade se aperfeiçoa no temor de Deus.
O temor a Deus é o parâmetro para que a nossa santidade seja melhorada. Se não há temor, a santidade está ausente ou imperfeita. Se você despreza a Deus, o caminho para o autoaprisionamento está aberto. Importe-se com aquilo que você recebeu de instrução de Deus. Importe-se com aquilo que Deus vai sentir na decisão que você está prestes a tomar. Tome decisões tendo como baliza o temor de Deus. Tem uma pergunta básica que todos nós crentes conhecemos: o que faria Jesus no meu lugar? Você conhece? Já ouviu falar disso, gente? Mas você usa, porque só conhecer não adianta. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Você sabe o que é isso? Isso é temor, isso é se importar, isso é não desprezar a Deus. Primeira chave para o autoaprisionamento, o desprezo a Deus. Segunda chave, Números, capítulo 14, verso 22, diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já, quantas vezes? Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Segunda chave para o autoaprisionamento, a reincidência. Você sabe o que é reincidência? O número 10 não é um limite de vezes que você pode testar a paciência e a misericórdia de Deus, não é isso. A citação de Deus da quantidade não impõe limites para os erros. Ela apenas serve para mostrar que não era a primeira vez que o povo errava com Deus, não se arrependia dos seus maus caminhos. Aquilo já havia acontecido várias vezes, e o povo recebia a ira de Deus, não aprendia com os seus erros, e pior ainda, voltava a repetir o mesmo erro. A misericórdia do Senhor é infindável, vocês concordam comigo? Entretanto, o senso de justiça de Deus é perfeito. Deus vai te conceder misericórdia tantas quantas vezes você precisar dela, mas a justiça de Deus também vai ser aplicada todas as vezes que você escolher seguir por caminhos errados. Não é plausível que você viva cometendo sempre os mesmos erros, ainda mais quando a justiça de Deus for aplicada ao seu caso. A base da justiça de Deus é o ensino. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora eu voltei da quarentena com isso agora. Diga para a pessoa que está do seu lado: a base da justiça de Deus é o ensino. Você sabe o que é que isso quer dizer? Que quando você comete algo errado, tudo aquilo que a gente planta, gente? Quando você comete algo errado, sofre a consequência do seu erro, porque a justiça de Deus é perfeita. Essa justiça, ela serve não para te punir, não para te condenar, não para fazer você sofrer, ela serve para te Você quer tragédia? É você errar? Errar todo mundo erra. Mas a tragédia está instaurada quando você erra, sofre e não. Quando você erra, sofre as consequências do seu erro e não aprende com eles. Isso é caminho para autoaprisionamento. O que estava acontecendo com aquele povo naquele tempo é que eles estavam errando, a ira de Deus estava se estabelecendo, Deus estava mostrando a sua indignação, e eles continuavam errando, não aprendiam com os seus erros. Não tem problema errar. Tem um ditado humano que diz: errar é, tem um ditado humano, tem um provérbio popular que diz: errar é, errar 2 vezes é. Tem gente que parece que gosta de sofrer. Tem gente que erra, sofre a consequência, às vezes é doloroso, eu vejo gente passar por coisas terríveis, complicadas, difíceis. Vejo as pessoas chorarem, sofrerem.
Aí vem Deus com a misericórdia, não, agora de certo ele aprendeu, né? Vem Deus com a misericórdia, restabelece a situação, fica tudo beleza, passa um tempinho, você vê a pessoa fazendo exatamente a mesma coisa que estava fazendo antes. Quem conhece gente assim? Não aprende. Meu irmão, se você está recebendo consequência dos seus erros, não é para sofrimento, não é para aprendizado. Não volte a cometer os mesmos erros, Deus está te ensinando. Eu estava conversando com a Fernanda ontem de manhã, foi onde nasceu essa palavra aqui. E aí, a gente conversando sobre um caso específico do irmão, que o irmão passou por uma situação complicada há um tempo atrás, e o irmão recebeu a instrução, foi direcionado, recebeu o conselho, o irmão não concordou com o conselho, disse, eu não acho que está certo isso que você está falando, eu vou fazer a coisa do meu jeito. Você sabe o que virou? Tragédia, sofrimento, dor, tragédia familiar. Veio a misericórdia de Deus, consertou as situações. Isso tem uns 2 anos, né? Tem uns 2 anos. Consertou as situações. Agora, recentemente, o irmão está passando pela mesma situação de 2 anos atrás. Igualzinho. Aí foi receber a instrução, recebeu a instrução vinda de Deus exatamente da forma que recebeu há 2 anos atrás. E você sabe qual foi a resposta? Eu não concordo. Eu não acho que isso esteja certo. E está indo pelo mesmo caminho errado de novo. Isso é reincidência no erro, isso é caminho, isso é chave para autoaprisionamento. Querido, aprenda com seus erros. Tem coisas no seu passado que você fez que te fez sofrer, não tem? Quem tem, gente? Porque se você não tem, você está vivendo no céu e não sabe. Tem coisas no seu passado que você fez que te causou sofrimento, causou dor, causou angústia. Não as repita. Aprenda. Aprenda. Tem gente que é masoquista, gosta de sofrer. Aprenda. Tem determinadas coisas que você vive com o seu cônjuge que só causa confusão, deu confusão hoje. Aprenda a confusão que deu, aprenda com o conflito que deu, para que aquilo não volte a se repetir, porque vai ficando cada vez pior. Se você trabalhou num emprego e foi mandado embora por uma coisa que você fez, aprenda com aquela situação, para que no próximo emprego você passe a fazer exatamente diferente daquilo que você fazia no anterior. Aprenda. Teve um negócio que você fez que não deu certo, que você fez do jeito errado e que sofreu e pagou um preço alto por aquilo. Aprenda com aquela situação e nunca mais volte a fazer o mesmo negócio do mesmo jeito. Nós fomos chamados à liberdade. À liberdade. É chave de cadeia, não aprender com os erros, é chave de cadeia. A reincidência também levou aquele povo a ser aprisionado no deserto naquele tempo de novo. Abram em Hebreus capítulo 10, verso 26. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Isso é pesadíssimo. Se você vive em pecado porque quer, então o sacrifício de Jesus na cruz não é verdadeiro para você. E a liberdade não funciona para você, você está preso. Se você sabe que é errado e ainda faz por escolha, por decisão, porque quer, a libertação que Jesus conquistou na cruz não vale na sua vida. Isso é pesado, não é, gente?
Essa é a chave número 2, a reincidência. Então nós vimos o desprezo a Deus, a reincidência, e agora nós vamos para a chave número 3, que está em Números 14, 24. Números 14, 24 diz assim, Deus dizendo, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e fez o quê? Perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vejam que Deus, ao citar um exemplo de alguém que manteria a sua liberdade, ele não cita a coragem de Caleb em querer enfrentar o gigante da terra. Ele vai citar o que de Caleb? O que foi que preservou Caleb? Em quê? Terceira chave para o autoaprisionamento, a inconstância. A inconstância. Você sabe o que preservou Caleb naquele dia? Foi a perseverança, e Deus diz bem, em seguir a Deus. Quer dizer que Caleb não foi sábio não só porque ele teve coragem, mas foi porque Caleb perseverou em continuar firme com Deus. A inconstância é a terceira chave para o autoaprisionamento. Você sabe por que é importante a gente falar da inconstância? Porque hoje nós vivemos a geração, não sei se vocês já ouviram falar isso, geração telhado de vidro. Quem já ouviu falar esse termo? Ninguém. Eu já falei uma vez, só eu que falei, viu? Você lembra, Tatá? Tá vendo? Então não inventei de qualquer lugar, não, foi da música. A geração telhado de vidro, que é uma geração que fica balançada e inconstante com Deus e com a igreja por nada. Tudo é motivo para esfriar em Deus. Tudo é motivo para afastar da igreja. Tudo é motivo, não, mas eu não aguento mais aquilo. Não é nem gigante igual o Caleb fez, não, é coisinha pequena, que faz a pessoa balançar. Não sei mais se é um bom lugar para mim. Não sei mais se é bom eu continuar indo. Falta de perseverança em continuar, querido. A igreja não é o céu. Ia ser bom se fosse, né? Viver na glória é para daqui a um tempo. Aqui nós ainda teremos aflições, nós ainda vamos ter problema. Quer dizer que eu vou chegar um dia na igreja e vou olhar aqui para a dona Terezinha e ela não vai me cumprimentar, porque naquele dia ela está chateada. Que igreja ruim, os irmãos não cumprimentam, vou procurar outra igreja. Vocês acham que isso é besteira? Tem gente que deixa a igreja por causa disso. Outro dia um irmão chegou, estava fazendo negócio na empresa, e o rapaz viu a Bíblia em cima da mesa e falou assim, o senhor é crente? Eu falei, sou crente. Ele falou assim, pois é, eu já fui, mas eu desviei. Eu falei, é mesmo? Por que você desviou? Aí ele foi me contar uma história, demorou lá uns 10 segundos, me contou a história. A hora que ele terminou, ficou um silêncio, que eu fiquei olhando para ele, e ele ficou olhando para mim. Aí ele falou assim, foi isso. Aí eu falei assim, não, mas você já terminou a história é isso. Você desviou por causa, eu estou esperando você terminar a sua história. Você desviou por causa disso. Era uma coisa que ele tinha ido numa pregação, e o pastor tinha falado uma coisinha que ele não tinha gostado. Uma coisinha assim, eu não vou citar aqui para não fazer para não criar polêmica, mas era uma coisa assim, que dependendo da interpretação, até que tinha certa correção, estava certo. Você desviou por causa disso, você saiu da igreja por causa disso. Tem gente que ouve pregação, e a pregação dura 2 horas, uma coisa que o pastor fala 3 segundos que ele não gosta, ele não volta naquela igreja nunca mais. Você sabe o que é isso? É inconstância. O louvor daquela igreja não é tão bom. Demora demais a celebração, tem que fazer almoço. Me dê exemplo aí.
Ah, eu queria tanto ter um título. Eu queria tanto ter um título na igreja. Ah, a celebração é de manhã, e dia de domingo é o dia que eu durmo até tarde, então não vai dar para eu ir na celebração. Você sabe o que é isso? É inconstância, é falta de perseverança, querido. Independente do tamanho do gigante, não deixe que nada abale a sua fé. Fique firme, persevere. Não caminhe para o alto aprisionamento de novo. Independente daquilo que estiver acontecendo, você vai passar por lutas hoje, vai passar amanhã, vai passar daqui 10 anos, dentro da igreja e fora da igreja. Independente daquilo que você passar, não fique abalado pelas coisas que você está sofrendo. Fique firme em Deus e persevere. Vai ter gente que vai ficar um tempo meio desgostoso com as coisas de Deus. Isso acontece de vez em quando. Mas isso não é motivo para você se afastar de Deus. Fica firme que logo isso vai passar. Ah, hoje a pregação não foi tão boa. Hoje o pastor Wes está lá pregando esse negócio aqui que eu não estou entendendo nada. Ah, não tem problema, hoje não foi tão boa. Semana que vem pode ser boa. E se não for boa, na outra semana vai ser boa. Fica firme. Você quer ver minha ira supitar? É me perguntar quem vai pregar na igreja. Não me pergunte quem vai pregar na igreja. Muito bem, pastor. Porque dependendo de quem for pregar, eu não vou. Você sabe o que é isso? Isso é telhado de vidro. Fica firme, persevera, independente de onde é a igreja, do horário, quem vai pregar, quem vai estar lá, se vai me dar bom dia. A minha firmeza em Deus não pode ser abalada. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Na vida você é cheio de altos e baixos, não é, gente? A gente na vida não é assim. Tem hora que a gente está bom demais, tem hora que a gente está ruim demais. A nossa vida com Deus também de vez em quando é assim. Tem hora que a gente está bom demais, tem hora que a gente não está tão legal, a gente busca, melhora, depois é assim. Agora, se a hora que estiver aqui embaixo você desistir, você está caminhando para ser auto-aprisionado de novo. Caleb permaneceu e conquistou a terra, ele entrou na terra prometida, porque ele ficou firme no Senhor, independente da dificuldade que se apresentou a ele. Não é porque ele era corajoso, é porque ele era perseverante no Senhor. Igual Deus disse, perseverar em me seguir. Foi por isso que Caleb entrou. Não seja inconstante nos caminhos do Senhor. Não seja inconstante. Você conhece pessoas que já se desviaram? Você conhece, gente? Um monte de gente, né? Quando você ouve os motivos, você vê que, na realidade, não havia motivo algum. Mateus capítulo 24, verso 12. Abram para mim. Eu li esse texto na última vez que eu ministrei a palavra aqui, vou ler hoje de novo. Gente, tem um adendo que eu coloquei aqui que é importante a gente falar. Nós estamos vindo num período de quarentena, não é isso? Nós ficamos 6 meses sem reuniões presenciais. Não sei se você está vendo, mas tem pessoas que não estão aqui, que não voltaram depois. Se você é próximo dela, se ela faz parte do seu oikos, não deixe de incentivá-la. Tem gente que está dentro dessa condição de inconstância, que achou tão bom ter ficado em quarentena, que quer continuar em quarentena. Eu falando com um pastor há umas semanas atrás, ele falando para mim, rapaz, se eu pudesse ficar em quarentena para o resto da vida, eu ficava.
Porque é bom demais você ficar sossegado. Mas o meu chamado não permite. Eu só não fico porque o meu chamado não deixa. Tem gente que está adorando a quarentena e que vai ter muita dificuldade em sair dela. Vai faltar essa perseverança e essa firmeza. Ajude. Em Mateus 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que fizer o quê? Aquele, porém, que fizer o quê? Por 2 dias, perseverar por 48 horas, perseverar por 3 anos, perseverar por 20 anos, perseverar até quando? Perseverar até o fim. Diga para Deus, não é para a pessoa que está do seu lado, não. Diga para Deus: eu vou perseverar até o fim. Nada vai me abalar. Eu vou perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Dona Melita, para a senhora chegar, a senhora fez aí 50 anos? Para a senhora chegar até aqui, a senhora se importa de eu falar a idade da senhora? Não? 55? Para a senhora chegar aos 81 anos, serva de Deus, firme. Foi fácil, Dona Melita? Foi. Não foi fácil. A senhora tinha dificuldade, seu marido te incentivava? Recebia opressão de dentro de casa, às vezes violência doméstica para não ir para a igreja, mas ela afirmou no coração: do meu Deus eu não abro mão, vou perseverar até o fim. Está aqui até hoje, nada o tirou do caminho, firme. E eu não estou falando de luta pequena não, gente, porque não é telhado de vidro no caso da Dona Melita não, mas ela permaneceu firme. E a coroa da justiça está guardada para ela. Fique firme. Não deixe nada abalar a sua confiança, a sua perseverança em Deus. Fique firme. Não seja telhado de vidro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se o povo livre que estava no deserto tivesse tido temor de Deus, se eles tivessem se importado com o que Deus estava achando do que eles estavam falando ou fazendo, se eles tivessem aprendido com os próprios erros, se eles tivessem perseverado em seguir a Deus, ou perseverado na confiança com Deus, jamais teriam morrido no deserto, teriam entrado na terra. Eles se auto-aprisionaram por falta dessas 3 coisas. Eles, que haviam acabado de serem libertos, escolheram por conta própria se auto-aprisionar novamente. Você é livre em Jesus. Diga: eu sou livre em Jesus. Eu sou livre em Jesus. Eu sou livre em Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Não permita que nenhuma dessas 3 chaves o aprisionem de novo. Recupere, se você não tem tido tanto, recupere o temor de Deus. Comece a se importar com Deus. Você que está vivendo a vida aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música é evangélica, né? Vocês não vão ficar com ela na cabeça o dia inteiro não, né, irmão? Fica com o versículo. Se você está aí, deixa a vida me levar, fazendo o jeito que dá, o jeito que você acha certo, recupere o seu temor a Deus. Antes de fazer, considere o que Deus pensa daquilo que você pretende fazer. Recupere o temor. Recupere as lições aprendidas durante os tempos da sua vida que não deram tão certo. Recupere o ensinamento do momento de dificuldade. Aprenda.
e mantenha-se firme na confiança em Deus. Os querubins te exaltam, terra e céu